Bom dia. Essa Zezé é provocativa. Sabem por quê? Porque quem é que pede a vocês para levantar? Não é? Agora eu fiquei perdida. Ocupou o- o- a minha entrada. Vocês querem levantar novamente? Então vamos levantar, né? Tirar aí a preguiça né? Das festas de final de ano, 24 e 25, uns estão cansados, outros estão debilitados. Eu já vi que tem um monte resfriado como eu. Então, vamos levantar um pouquinho, né? Esticar um pouco os músculos. E já abraçaram, não foi? Já abraçaram. Poxa, mas além do abraço, né? Eu gostaria que agora, para aquele companheiro que está do lado, eu ia fazer um negócio, eu faço, Estezinha. Eu vou fazer um movimento. Eu vou fazer um movimento. Vocês já levantaram, já abraçaram. Mas abraçaram quem estava do lado, não foi? Não, agora eu vou fazer uma bagunça nesse salão. Eu quero que vocês saiam da fileira, mesmo que vocês retornem. E encontrem aí um coração amigo e deem um abraço. Quem está atrás vem para frente, quem está na frente vai para trás. Encontrem. Encontrem seu coração amigo. Olha que diáspora linda! Lindo! Muito bem! Muito bem! A gente pode ficar o tempo todo assim, só né? Pode. Mas já podemos ir retornando também. Que maravilha! Muito bem. Estou aguardando os últimos abraçadores retornarem, tá? Que delícia. Foi bom. Nós devemos fazer isso mais vezes, né? Sempre bom. Esse evangelho, o último evangelho do ano, né? Sempre é meu. Desde que cheguei a este lar que nos acolhe com tanto carinho, em 2007. Então já se vão aí 8 anos com este evangelho. A Adenauer faz o de Natal e eu faço o último do ano. E sempre nesses evangelhos, quem esteve aqui a semana passada percebeu que o evangelho, normalmente ele é especial e não tem um capítulo específico que nós desenvolvemos. Sempre está associado a um capítulo, mas a gente dá um título diferente. Ao invés de dar o título do evangelho, o nome do capítulo, nós damos um título diferente. Na semana passada, o título foi, quem lembra? Jesus, o arquétipo humano. E hoje nós vamos desenvolver o tema que vai tratar da paz, mas o título deste evangelho, o último de 2015, é A Paz em Mim. Provocativo, né? Porque quando chegamos aí no final do ano, todo o nosso discurso é para a paz. A paz mundial. A paz entre as pessoas. A paz entre as nações. A paz. Mas para que haja esta paz exterior, é importante e imprescindível que eu trabalhe com a paz em mim.
a paz em mim. Por isso, quando Cecília me perguntou, que não está hoje aqui, e a nossa vibração do segundo momento vai ser envolvendo-a, que faz aniversário amanhã. E quando ela me perguntou, Nil, qual tema? Eu disse, a paz em mim. Porque há poucos dias eu tive a oportunidade de fazer um trabalho onde buscava-se dentro de uma temática tolerância, convivência pacífica e respeito à diversidade, que é algo que todos os dias, em todos os momentos, nós somos convidados a desenvolver. E para ser tolerante, para ter uma convivência pacífica com as pessoas com quem nós cruzamos o caminho, e para respeitarmos o outro na sua diversidade e singularidade, é extremamente importante que nós tenhamos adquirido algo que Adenauer, no livro Valores do Espírito, chama de um valor meu, que em outros ambientes chama-se de virtudes, né? Virtudes que eu devo desenvolver em mim. Algumas eu já tenho desenvolvidas, algumas eu preciso desenvolver. E uma desses valores ou virtudes deste livro é pacificação. E neste livro ele nos diz o quanto é importante desenvolvermos a paz em nós. O quanto a paz em nós estabelece em nós uma possibilidade imensa de aquisição e desenvolvimento de todos os outros valores, que aqui nesse livro são aproximadamente 67 valores. Alguns nós já temos bem presentes na nossa existência, outro nós ainda iremos buscar. Então, para refletir um pouco sobre o que foi 2015, o convite é a paz em mim. E, para tanto, aí nós ficamos naqueles questionamentos. O que trabalhar? Do Evangelho segundo o Espiritismo, o título A Paz em Mim está dentro de 2 capítulos. Coincidentemente, 2 capítulos que eu tenho um afeto muito grande. O capítulo 9, que é Bem-aventurados os mansos ou brandos e pacíficos, e o capítulo 6, que trata do Cristo Consolador. E é em cima dos 2 capítulos que nós vamos refletir. E vamos refletir a partir de uma história. Quem me conhece sabe que eu gosto, né? De uma historinha. Acho importante que uma história, às vezes, ela nos toca muito mais profundamente do que 50 minutos de exposição. Então, a partir desta historinha que eu vou trazer, nós vamos refletir sobre a paz em mim. E no último momento deste trabalho, eu vou ler todos os valores que tem no índice deste livro e vocês vão escolher um para vocês. E eu, que já escolhi 2 para mim, porque eu sou gulosa, em vez de escolher um só, eu escolhi 2, estarei oferecendo a vocês estes 2 valores. Ok? Vão pensando aí, porque quando vocês pensarem qual o valor que vocês querem para vocês, na hora que eu ler, vocês já vão identificá-lo nas suas vidas. A história que eu vou contar é uma história que eu trabalho tanto. Aliás, esse livro eu trabalho tanto e ele me acompanha já há alguns anos, que ele já está assim, todo coladinho, todo rasgadinho, mas é um livro que é um tesouro para cada um de nós. O nome do livro é Alvorada Cristã, foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, que é aquele mesmo espírito que escreveu o livro Jesus no Lar, que foi tema das palestras de quarta-feira durante o ano de 2015. Esta história é a história é o capítulo 21, que tem o nome O Carneiro Revoltado. O carneiro, obviamente, somos nós.
cada um de nós. Então, a história diz o seguinte: certo carneiro, muito inteligente, mas indisciplinado, reparou nos benefícios que a lã espalhava em toda parte. E desde então, julgou-se melhor do que os outros seres da criação, passando a revoltar-se contra a tosquia. Se era tão precioso, pensava ele, por que aceitar a humilhação daquela tesoura enorme? Experimentava intenso frio de tempos em tempo, e despreocupado das ricas rações que recebia, do redil, dos cuidados dos tosquiadores, detinha-se apenas dos prejuízos que supunha sofrer. Muito amargurado, dirigiu-se ao Criador, exclamando: meu pai, não estou satisfeito com a minha pelagem. A tosquia é um tormento. Modifica-me, Senhor. O Todo-Poderoso indagou com bondade: que desejais que eu faça? Vaidosamente o carneiro respondeu: quero que a minha lã seja toda de ouro. A rogativa foi satisfeita. Contudo, assim que o orgulhoso ovino se mostrou cheio de pelos preciosos, várias pessoas ambiciosas atacaram-no sem piedade. Arrancaram-lhe violentamente todos os fios, deixando-o em chagas. O infeliz, a lastimar-se, correu para o Altíssimo e implorou: meu pai, muda-me novamente. Não posso exibir lã dourada. Encontraria sempre salteadores sem compaixão. O sábio dos sábios perguntou: o que queres que eu faça? O animal, tocado pela mania de grandeza, suplicou: quero que minha lã seja lavrada em porcelana primorosa. Assim foi feito. Entretanto, logo que tornou ao vale, apareceu no céu enorme ventania, que lhe quebrou todos os fios, dilacerando-lhe a carne. Regressou aflito ao Todo Misericordioso e queixou-se: pai, renova-me. A porcelana não resiste ao vento, estou exausto. Disse-lhe o Senhor: o que desejais que eu faça? A fim de não provocar os ladrões, nem de ferir-me com a porcelana quebrada, quero que minha lã seja feita de mel. O Criador satisfez-lhe o pedido. Todavia, logo que o pobre se achou no redil, bandos de moscas cobriram-lhe e, em cheio, por mais que corresse campo afora, não evitou que ela lhe sugasse os fios adocicados. O mísero voltou ao Altíssimo e implorou: pai, modifica-me. As moscas deixaram-me em sangue. O Senhor indagou novamente, com inexaurível paciência: o que queres que eu faça? Desta vez o carneiro pensou mais um tempo e considerou: suponho que eu seria mais feliz se tivesse minha lã semelhante às folhas de alface. O todo bondoso atendeu-lhe mais uma vez à vontade e o carneiro voltou à planície, na caprichosa alegria de parecer diferente. No entanto, quando alguns cavalos lhe puseram os olhos, não conseguiu melhor sorte. Os equinos prenderam-no com os dentes e, depois de lhe comerem a lã, abocanharam-lhe o corpo. O carneiro correu em direção do juiz supremo, gotejando em sangue e em chagas profundas, e em lágrimas gemeu humilde: meu pai, não suporto mais. Como soluçasse longamente, o todo compassivo, vendo que ele se arrependera com sinceridade, observou: reanima-te, meu filho. Que pedes agora? Imaginem o que ele pediu agora, né? O infeliz replicou em pranto: pai,
quero voltar a ser um carneiro comum. Como sempre fui. E como não deveria ter deixado de ser. Não pretendo a superioridade sobre meus irmãos. Hoje sei que os meus tosquiadores de outros tempos eram meus verdadeiros amigos. Nunca me deixaram em feridas e sempre me deram de comer e de beber carinhosamente. Quero ser simples e útil, como o qual me fizeste, Senhor. O pai sorriu bondoso, abençoou e com ternura falou. Volta e segue teu caminho em paz. Compreendeste, enfim, que os meus desígnios são justos. Cada criatura está colocada por minha lei no lugar que lhe compete. E se pretendes receber, aprendes primeiro a dar. Então, o carneiro envergonhado, mais satisfeito, voltou para o vale, misturou-se com os outros e daí em diante voltou a ser feliz. Esta mensagem, né, essa história, é um presente de final de ano para cada um de nós. Nós que nos inquietamos com uma série de coisas que ainda não adquirimos. Nós que nos inquietamos muitas vezes, desejando ser alguém que ainda não conseguimos ser. Porque na nossa inquietação, nós esquecemos que paulatinamente nós estamos nos tornando pessoas diferentes a cada dia que vivemos. O capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz assim: bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Então, ser brando na terra é conseguir estar em paz comigo para conseguir estar em paz com o outro. E aí Jesus vai além. Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Ou seja, ser brando para estar vivendo em harmonia no planeta, onde eu sou convidado a estar experienciando na carne. Tal qual o carneiro, em alguns momentos desejando uma pelagem de ouro, em outros momentos desejando uma pelagem de porcelana fina, no outro momento desejando uma pelagem de mel, no outro momento desejando uma pelagem de alface, mas às vezes descobrindo que ser o que eu consigo ser é o que vale para mim. É aquilo que eu posso ser, não aquilo que os outros acham que eu devo ser. Porque ninguém melhor do que eu para saber até onde vão os meus limites. E muitas vezes, aquilo que o outro tão amorosamente deseja que eu seja, não é ainda uma possibilidade real e concreta em mim. Então, eu preciso vivenciar em mim aquilo que eu efetivamente já adquiri, aquilo que eu efetivamente sou. Lamentável se o que eu sou ainda não agrada o outro indivíduo. Eu tive pensando durante esses últimos dias, porque vocês já pararam para perceber que quando chega o mês de dezembro nós ficamos mais exigentes conosco? Muito mais exigentes. Principalmente o indivíduo que já se arvora a estar aqui na condição de facilitador. Mas o fato de já estarmos aqui, ou porque não temos um pingo de vergonha na cara, né? E chegamos aqui mesmo na cara de pau, ou porque de alguma forma a doutrina e Jesus já mobilizou algo dentro de mim.
Imobilizar algo dentro de mim não quer dizer que eu seja melhor do que qualquer outro indivíduo que está assistindo no salão, que está assistindo pela TV Harmonia, ou para aquele que está lá fora e não está assistindo doutrinária. Isso não faz de mim, de forma alguma, uma pessoa melhor. Isso faz de mim uma pessoa que está tentando fazer melhor. Começando por si mesmo. Começando efetivamente por si mesmo. Então, nesse momento, é o momento em que há uma cobrança, eu particularmente, todo final de ano, além de me cobrar todo o tempo, no final do ano eu fico mais exigente. Porque fico a pensar o que tenho construído até aqui. Porque se eu chegar até o dia 31, 23h59, e eu não conseguir detectar nenhum tipo de mudança, então foi um ano estéril. Tudo aquilo que eu pensei ter construído ficou só no campo do aqui e agora. E aí, como fui convidada a fazer trabalhos muito ligados à tolerância, à convivência pacífica e ao respeito à diversidade, eu aí me questionei. E eu? Como é que eu estou com relação à paz em mim? Por isso, o tema. Porque quando nós escolhemos algo, nós temos que escolher primeiro para nós. Se isto for bom para mim, certamente conseguirá tocar o outro. Então, a paz em mim, para tentar descobrir quanto este valor pacificação já é uma realidade na minha vida. E aí, como é fácil detectar que não incorporei ainda o valor? Quando as atitudes externas, quando a cobrança do outro indivíduo me toca e me tira da paz interior. Então, este valor não foi incorporado ainda. Porque Jesus, quando ele fala em brandos e pacíficos, ele vivenciava plenamente a paz interior. A se entender que quando estava naqueles momentos de ser aprisionado, de ser levado, e de que seus discípulos estavam muito aflitos, porque sabia que ele não iria sair vivo fisicamente de toda aquela situação de grande dor. E ele mesmo, em meio a todo aquele conflito, ele se manteve em paz. E quando ele se manteve em paz, ele disse algo que é extremamente importante e que talvez nós possamos replicar em nossas relações. Ele virou para os seus discípulos e disse: em paz vos deixo, a minha paz vos dou. E não a dou como dar o mundo, porque esta paz é transitória. Dou em caráter definitivo, porque todo aquele que crer em mim estará comigo nos momentos finais da sua existência. Imagine quanto de paz interior um ser conseguiu desenvolver, que às vésperas de saber tudo o que iria acontecer com ele, ainda foi capaz de acalmar, acalentar aqueles outros que estavam muito aflitos, porque iriam ficar sem ele. Aí ele vai além. Eu vou, mas rogarei a meu Pai que envie um outro Consolador, que fará tudo aquilo e que falará tudo aquilo que eu tenho dito, e fará
muito mais. Porque este Consolador virá por a partir do despertar de cada indivíduo na terra. Não estava consubstanciado num ser que poderia ser sacrificado como foi ele. Naquele momento, mesmo em grande agonia, os discípulos conseguiram se acalmar. Conseguiram se acalmar. Mas ainda não estavam pacificados, porque ainda não tinham dentro de si este valor plenamente incorporado como Jesus já havia incorporado. E neste mesmo período, num outro capítulo, que foi justamente porque associei com o capítulo 9, ele disse uma outra coisa extremamente importante que nós podemos incorporar neste último evangelho de Natal. Estava ele entre as pessoas que sabiam que ele seria condenado. E aí disse aquela célebre frase que eu gosto também. Vinde a mim, todos vós que andais cansados e aflitos, e eu lhes aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarás a felicidade que procuras. Duas passagens, dois momentos singulares, que nos remete à busca deste valor que ainda não conseguimos adquirir. Paz interior. Para que a paz externa se processe no mundo e nas relações que eu estabeleça, eu também preciso estar em paz comigo, aceitando quem eu sou, incorporando o indivíduo que eu sou, e é o máximo que eu, neste momento, consigo ser. Existem duas coisas importantes na nossa existência: ser concreto naquilo que realizamos e sermos honestos com aquilo que ainda não conseguimos realizar. Porque muitas vezes, se a ação não vem acompanhada do sentimento, a ação é uma ação vazia. Porque não vem acompanhado com aquilo que é tão ou mais importante. Eu faço porque eu desejo fazer, não porque alguém ou algum grupo de pessoas esperam que eu faça. Então, num momento como esse, se nós não refletimos sobre o nosso papel de espíritos imortais, neste momento, a hora é essa. Estamos no dia 26. Para 31, faltam 5 dias. Porque o ano vem novo, não vem? O ano vem novinho. Mudou o tempo. Mudou o tempo. É um tempo novo. Um novo ano. Mas se eu virar o 31 velho, o ano novo vai constituir-se um ano velho. Porque velho estou eu, com as minhas convicções equivocadas, com os meus desejos equivocados, com as expectativas equivocadas. Então a hora é essa. A hora é aquela de fazer o balancete do ano. O que eu construí em mim em 2015? Foi isso. Foi uma coisa. Poxa, que bom. Foi uma coisa que eu já identifiquei como algo que concretamente pode ser vivenciado em minha existência. Olha, eu ainda não consegui identificar nenhuma atividade que eu possa levar para 2016. A hora é essa. Está faltando o quê?
até 23h59, ainda estamos em 2015. E conquistar a paz é tarefa espinhosa. Porque a todo momento, quando nós pensamos, né? E no momento em que nós acreditamos que estamos em paz, vem situações, vem indivíduos que vai nos sinalizar, olha, este valor você ainda não incorporou. Este é um valor que você ainda precisa incorporar. E aí, no momento em que nós conseguimos entender que a paz em mim, ela ainda é frágil, porque quando esbarra na minha vaidade de ser mais do que na verdade já sou, aí eu me aborreço. Aí aquilo me tira do centro, né? E aí nós às vezes ainda dizemos assim, eu estava aqui na minha paz. Eu estava na minha paz. Aí vem esta criatura e me desarticula toda. Olha, imagine, eu estava na minha paz, porque a minha é diferente, melhor do que a paz de todos. E vem uma criatura e me desestrutura. A culpada é esta criatura que veio tirar a minha paz. Ora, se eu estivesse em paz, esta criatura ia fazer sapatear e nada iria me tirar do meu propósito de vida. Meu propósito é estar em paz. Diferente pacificação de passividade. Muito diferente. O fato de eu ser pacífico não quer dizer que eu seja passivo. O fato de eu ser passivo não quer dizer que eu não tenha autoridade na hora em que se faça necessário ter. E é neste sentido que o fundador desta instituição, junto com mais um grupo de amigos, escreveu este livro, que no meu entender, não que os outros não sejam profundos, mas ele traz uma proposta muito importante. O nome do livro, acho que vocês já viram por aí, é Valores do Espírito. Neste livro, Adenauer explica o que seriam os valores do Espírito, que nada mais são do que as virtudes que muitos segmentos religiosos chamam, né? As virtudes do coração. Existe até um livro intitulado As Virtudes do Coração, que traz alguns valores. O que é uma coisa de valor? O que é uma coisa de valor? É uma coisa que tem significado, é uma coisa preciosa, não é? Então, neste livro, Adenauer nos convida a incorporar em nossa vida alguns valores. E é neste momento que eu vou citá-los, e vocês perceberão que vocês já escolheram de vocês. Primeiro valor, alegria. Segundo, alteridade, amorosidade, assertividade, autodeterminação, bondade, calma, compaixão, conectividade, confiança, criatividade, cumplicidade, determinação, docilidade, empatia, equilíbrio, felicidade, força, fraqueza, fraternidade. Poxa, força e fraqueza. Que bom, não é? Gratidão, harmonia, humildade, imparcialidade, impulso, inteligência, justiça, leveza, liberdade, luminosidade, maternidade, maturidade,
luminosidade, organização, paciência, pacificação, paternidade, perspicácia, quietude, receptividade, resiliência, responsabilidade, sabedoria, segurança, sentimento, serenidade, suavidade, ternura, tranquilidade, transparência, utilidade e vitalidade. Que possamos escolher um para nós. E que em 2016 eu pegue este valor que eu escolhi e incorpore ele na minha existência, naquilo que eu sou e na forma como eu lido com as pessoas, nas ações que eu realizo com e para as pessoas. Que nós possamos refletir bastante sobre o nosso papel. Qual o meu papel nos ambientes onde eu estou? Que este valor que eu escolhi para mim nesta manhã sirva como um roteiro para aquilo que eu desejo para mim na construção da paz em mim. Ok? E eu escolhi 2 para mim, que darei de presente a vocês. Na verdade, a paz em mim já foi um valor, pacificação. Que nós possamos, efetivamente, neste valor, trabalhar como desejamos ser com relação às demais pessoas. Mas escolhi mais 2, que é presente de Natal atrasado. A primeira palavra é alteridade. Primeiro valor. E o segundo, resiliência. Ambos unidos na pacificação. Porque a resiliência é aquele valor que estabelece a minha capacidade de passar pelos obstáculos integral como sou. Motivado em, a partir das dificuldades, das adversidades, seja de que ordem for, eu sair novamente inteiro e em paz. E a alteridade tão importante quanto, porque se eu for capaz de ser resiliente em todas as situações que eu conviva, e que normalmente nos traz algum tipo de conflito íntimo, se nós conseguirmos sair desta situação difícil, inteiros, motivados a continuarmos a ser, a alteridade é uma conquista natural. A alteridade já está relacionado ao outro, né? A forma como eu consigo ver o outro, a forma como eu consigo me relacionar com o outro. E aí, nesse sentido, vai um alerta, porque nós temos o hábito de cobrar do outro ações que eles, muitas vezes, ainda não estão prontos para realizar. Aí eu dizia há poucos dias, conversando com uma pessoa, que teve uma decepção. Nil, tive uma decepção com fulano de tal. Quantas vezes nós aqui não já nos decepcionamos com alguém? Tem alguém aqui que nunca se decepcionou com alguém? Levanta a mão aí. Ninguém? Todos já se decepcionaram? Já. Sabem por que nós nos decepcionamos com as pessoas? Porque nós criamos expectativas demais. Portanto, o problema não está na pessoa. O problema está em nós, que criamos expectativas, que desejamos que o outro seja aquilo que eu considero que é o melhor para ele. Eu considero que seja assim. Só que eu esqueço de um detalhe. Aquele outro é uma
uma singularidade e uma individualidade, como eu. Como eu. E aí, quando eu penso que eu me decepcionei com o outro, eu já parei para pensar quantos já se decepcionaram comigo? Quantos criaram expectativas com relação a mim? E eu consigo ser apenas e tão somente eu. Portanto, o outro também. O meu desejo para 2016, aqui, para nós, da Fundação La Harmonia, é mais trabalho, mais dedicação, mais movimento, porque esta casa vive de movimento. E nós temos conseguido realizar tarefas extremamente gratificantes. Tarefas que educam a alma, como o projeto da Universidade Livre do Espírito, e eu estou incorporada a este projeto e tenho extrema alegria de ver tantos dos nossos alunos aqui neste domingo. Então, nós trazemos aqui o alimento que fortalece a alma, com o conhecimento e com a busca do autoconhecimento. Então, eu desejo que 2016 seja um ano de muita construção. Mas realizamos trabalhos de âmbito social. Não sei se vocês sabem, mas nós trabalhamos aqui com atendimento a idosos, que hoje ainda estão conosco aqui no regime de passar a tarde conosco. O nome do trabalho é Cuidando do Idoso. E tem vários trabalhadores do Cuidando do Idoso aqui. Do que recebe no portão, que é o meu caso, né? Fica esperando eles para acolhê-los, para sorrir para eles, até aquele que, com formação médica, atua nesta tarefa. Então, vejo aqui pessoas que estão vindo para se beneficiar com o Evangelho, pessoas que já foram beneficiados e aqui estão como trabalhador. Este indivíduo, de alguma forma, já descobriu um valor, né? E eu consigo identificar pelo menos, em todos nós, que chama-se dedicação. O que eu desejo para cada um de nós aqui presentes é que 2016 seja um ano de dedicação, começando especificamente por mim, para que no futuro eu consiga me dedicar a outros indivíduos, porque só desta forma eu conseguirei. Os nossos companheiros trabalhadores do passe já chegaram, do grupo Abel Mendonça, mas eu ainda vou deixar uma frase para vocês. Tá certo? Podemos diminuir já a iluminação. Nesse contato com Jesus, ele, por diversas oportunidades, nos deixou numa frase algo que nos serviria para a nossa construção de espíritos imortais. Então, certa vez, ele nos questionou: por onde queres passar? Eu sou o caminho. Onde queres chegar? Eu sou a verdade. Onde queres ficar? Eu sou a vida. Que possamos resguardar em nós esse contato com Jesus e que no transcorrer deste final de ano, do início de 2016, possamos efetivamente incorporar em nós a paz interior. Porque somente estando em paz interior, em paz conosco, nós conseguiremos estar em paz com os nossos irmãos. Votos de muita paz, muito obrigada pela oportunidade e que nosso 2016 venha com muitos sorrisos, com muito trabalho e em paz. Muita paz.